Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Estamos iniciando mais um dia, hoje já vai pela quarta-feira, já chegamos ao meio da semana, mais um dia aqui em Pombal com chuva, chove agora aqui na cidade, e é isto, né? Assim é o controle do Senhor, chove, faz sol, neva, faz frio, faz calor, e vai ser assim, segundo a palavra de Deus, até os últimos dias, até o final de todas as coisas. Mas espero que, independente disso, muitas vezes a chuva atrapalha um bocadinho a locomoção, principalmente aqueles que têm trabalho, às vezes trabalham nas obras, né? Então, que Deus possa guardá-los e protegê-los. Muito bom dia a todos. Eu gostava hoje de partilhar um outro salmo. Ontem falamos de um salmo, hoje vamos partilhar um outro salmo, que é um pouco em consideração ao que falamos ontem. Se você não ouviu o devocional de ontem, do dia 21, você pode fazê-lo ainda hoje, né? Ou outro momento. É o nosso devocional número 62, do dia 21 de outubro. E ontem nós estivemos falando do problema que muitas vezes as pessoas vivem quando guardam demasiadamente situações, tristezas, amarguras, pecados no seu coração, e isso faz com que fiquem isolados, fiquem às vezes até mesmo duros com a família. Falamos sobre esta questão e como que essas pessoas deveriam buscar no Senhor, né? Primeiro falar com o Senhor, se colocar diante do Senhor, e depois também voltar-se para, principalmente a família, né? Voltar-se para a família, abrir o seu coração para a família, expor a sua situação, para que assim possam ser felizes. O salmo seguinte, que é o de número 40, o salmista vai falar exatamente que ele coloca a sua esperança no Senhor, né? Coloca toda a sua esperança no Senhor. Ele sabe que ali está o seu socorro. Então, eu gostava de fazer a leitura com vocês e vamos ler os 3 primeiros versículos apenas do Salmo 40, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muito bem, então, exatamente eu escolhi este salmo hoje para conversarmos, porque ele vem de encontro ao que falamos então ontem, né? E é assim, muitas vezes, em situações desesperadoras, em situações de angústia, de tristeza, de problemas, de pecado, né? Porque o pecado leva realmente o homem a afastar-se de Deus, e esse afastamento também leva com que ele se sinta desesperado, se sinta só, né? O grande problema da humanidade é que ela acha que por estar envolvida numa rede social, onde tem vários amigos, onde pessoas que têm redes sociais com milhares de seguidores, essas pessoas acham que elas podem pensar que elas têm uma vida de envolvimento com outras pessoas, mas não é verdade. Não é verdade, porque a vida das redes sociais, principalmente, ela é uma vida solitária. Eu estou, por exemplo, agora aqui a gravar este vídeo sozinho. Estou só aqui no escritório, não é? E é assim que muitas vezes acontece nas redes sociais. O ser humano, ele está muito só, tem se afastado demais de Deus e está só. Os relacionamentos que antes eram tão próximos, hoje estão distantes, tá? E louvamos a Deus pelas redes sociais também,
porque elas também são meios de transmitir a palavra do Senhor, como fazemos aqui de manhã, como fazemos e esperamos que este vídeo alcance o coração de muitas pessoas, né? Mas, então, nessa situação, quando a pessoa se sente angustiada, se sente entristecida, tem problemas no trabalho, tem problemas de saúde, tem problemas no relacionamento com sua família, com seus familiares, com seus colegas, enfim, em toda essa sorte de problemas, a segurança que nós deveríamos ter é sempre buscar no Senhor. Sempre buscar no Senhor. A oração é um momento forte em que nós temos para colocar, expressar diante do Senhor todos os nossos problemas, todos os nossos sentimentos. Então, quando oramos, na realidade estamos ali falando com Deus e podemos realmente abrir o nosso coração. O salmista, ele diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor. Ou seja, diante de qualquer problema que você possa estar enfrentando, a sua esperança deve estar sempre no Senhor. Mesmo que você vá buscar ajuda médica, ou buscar ajuda psicológica, ou ajuda pastoral, independente da ajuda que você vá buscar, a sua esperança deve estar no Senhor. Sim, porque ele diz que o Senhor, ele literalmente se aproxima daquele que o busca. Quando buscamos a Deus, o salmista usa aqui uma expressão poética, né? Ele diz que Deus se inclina para nos ouvir, para sentir próximo de nós, vamos dizer assim, de uma forma poética, os nossos problemas. O salmista diz que a esperança está nele porque ele ouve o grito de socorro. Veja, o grito de socorro já é uma situação extrema. O grito é de algum desespero extremo, né? Quando estamos literalmente desesperados, gritamos por socorro. O pedir socorro, ele ainda tem uma limitação, mas o grito de socorro é quando já não temos mais solução, já não vemos mais saída para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso problema. Talvez você esteja a enfrentar isto, ou você saiba de alguém que está a enfrentar essa situação, e você precisa buscar no Senhor, você precisa colocar-se diante do Senhor. Sim, porque Ele é a solução, Ele é a esperança para todos, Ele é aquele que literalmente te ouve e te responde, mesmo que você não o ouça, mas você o sente através da sua oração. O salmista diz isso, o salmista diz que a esperança estava nele e que ele, Deus, o tirou da sua situação de extremo, tirou da situação de extremo, tirou da lama, tirou do poço de destruição. E o poço de destruição muitas vezes está voltado para o pecado, quando nós cometemos atos de pecado que podem nos afetar diretamente por causa do pecado, mas podem afetar outras pessoas e afeta o nosso relacionamento com Deus. E na situação do pecado, quem literalmente pode lhe perdoar é Deus. E Deus o fez isso. Deus já o fez. Deus enviou o seu Filho para, ao morrer na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. O que nós devemos fazer então agora é, compreendendo isto, buscar a Deus através de Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, confessando diante de Deus. Quando nós confessamos algo, parece que é tirado de nós um grande peso, é retirado de nós algo que estava nos molestando, incomodando. Então o salmista diz que Deus, a sua esperança, o tirou daquela lama, daquela situação terrível e colocou num lugar seguro, colocou sobre uma rocha, um lugar seguro. A rocha, muitas vezes na palavra, volta-se para o próprio Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a sustentação da nossa vida. Então, se você
tem enfrentado situações extremas, situações de problemas, vivido uma vida amargurada, uma vida de solidão, uma vida de pecado, você precisa se voltar para Cristo, voltar-se para Cristo. O salmista, ele compreendeu isso e colocou a sua esperança no Senhor. E quando nós sentimos esse alívio, quando nós nos sentimos livres desse peso, quando nós nos sentimos libertos, quer seja do problema do pecado, quer seja de uma situação de solidão, de depressão, quer seja de uma situação, de um problema de financeiro, um problema de saúde, quando nós nos vemos livres, ou quando nós temos uma perspectiva, então nós nos sentimos livres, nós nos sentimos leves. E o salmista diz que o Senhor coloca um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, nós expressamos, nós ficamos felizes, o Senhor nos coloca felicidade. O versículo 4, que nós não lemos, diz que como é feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. Eu não sei o que você tem sofrido, não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. E por Ele saber, Ele está à espera que você se volte para Ele, que você o busque, que você coloque a sua esperança no Senhor, que você volte-se para o Senhor, porque Ele quer trazer a alegria que lhe foi roubada, a alegria que foi perdida. Volte-se para o Senhor, fale com o Senhor neste dia, busque o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. O que é que você tem sofrido? O que é que você tem passado? Coloque diante do Senhor, fale com o Senhor, grite por socorro ao Senhor, busque o Senhor, e Ele vai tirá-lo dessa situação e firmar os seus pés na rocha que é Cristo. Sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal, e quero lhe pedir que, se você puder, deixe aqui um gosto, um comentário, e também que você possa compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, porque eu acredito que há tantas pessoas a passar por situações extremas e que necessitam apenas de uma palavra de conforto, apenas de uma palavra que possa trazer alguma esperança ao coração delas. Seja esse meio, para que ela possa se voltar para Deus. Se Deus abençoar-nos e quiser, se for da sua vontade, amanhã estaremos novamente aqui para louvar ao Senhor com mais um devocional pela manhã. Deus abençoe, um bom dia a todos e até amanhã.